Fala, rapaziada, é o seguinte, você se lembra qual foi o card com o maior nível de MMA que você já assistiu? Um dos maiores cards de todos os tempos em nível técnico, o UFC 300 está chegando e nunca foi tão empolgante ser fã hardcore de lutas. Esse card está dividido em 13 lutas e você precisa estar bem informado se você quiser tirar onda nos seus palpites ou fazer aquele ouro no fim do evento. Eu me chamo Gabriel Mota, bem-vindo à tripulação do MMA Pirata. Bom, galera, antes de mais nada, eu preciso pedir humildemente para que vocês me deem o ouro. E qual é o meu ouro? É o like de vocês, é o compartilhamento. Deixa um comentário aí, vê se você concorda comigo. Me conta qual foi o UFC que você mais gostou de assistir e o UFC com o maior nível técnico, na sua opinião, porque tem diferenças. O que é que eu trago para vocês durante os próximos 13 dias? 13 dias? 13 dias. Estamos no dia 1º de abril, na data que esse vídeo está sendo gravado. Eu vou destrinchar luta a luta do UFC 300 com critérios de qualidade e também trazendo para vocês ali uma visão racional da situação e não somente o meu palpite. Humildemente, a gente batizou essa maratona do UFC 300 de trezentona. Então vamos que vamos para cima, deitar essa análise na porrada. Vai funcionar da seguinte maneira, nós vamos dividir entre striking, né, trocação, grappling, gas, QI de luta. E eu peço a vocês aí que deixem o feedback de tudo. E se você viu um ponto aí que eu não enxerguei nessas lutas, também, por favor, coloca, porque é importante para mim, para eu melhorar minha análise e até para fazer ali, né, o meu ourinho. Bom, rapaziada, para essa luta em específico, eu analisei as últimas 4 lutas do Cody Garbrandt e as últimas 3 lutas do Deiveson, o Daiko, o Deus da Guerra. Na trocação, ambos são destros. O Cody Garbrandt normalmente usa a base e a guarda de boxe, ou seja, ele fica com a base aqui, né? Apesar da guarda dele ser uma guarda de boxe, né, de boxeador, ele recebe muito golpe reto, mas a gente já entra nisso. Já o Deiveson, ele fica com a guarda, normalmente, o ombro relativamente na diagonal, né, virado um pouquinho para frente, e ele fica com a mão assim como se fosse um karateka. E o que a gente pode falar sobre a trocação do Cody Garbrandt? A trocação dele é uma trocação bonita, plástica, mas eu reparei uma coisa analisando as últimas lutas dele, é que o boxe dele não é tão alinhado quanto o pessoal fala. Ele tem muita velocidade e precisão, porém os golpes dele, vou até tomar um pouquinho de distância aqui, os golpes dele são golpes cruzados, ele não varia muito os ângulos dos golpes e o boxe dele foi super valorizado, com razão, ele é um bom striker, não estou dizendo que ele não é, mas principalmente pelo jogo de esquiva e de movimentação. Aí é onde ele brilha. Na luta principalmente contra o Rob Font, basicamente ele tentou só cruzados, e na luta contra o Kai Kara-France ele acabou perdendo, porque basicamente o único golpe que ele tinha não foi o suficiente para acertar o atleta, e o golpe reto acertou ele. Ele tem uma defesa contra golpes retos ruim. Ele não aceita muito bem essa pressão, ele tenta lateralizar, e quando ele não consegue lateralizar, ele recebe muitos golpes, principalmente quando ele tá andando para trás. Então o reflexo dele para esquiva, por incrível que pareça, é extremamente eficiente quando ele tá parado, e ele é tão eficiente nesse tipo de situação que ele puxa o adversário para a grade, para na frente da grade, chamando, né, como uma armadilha, provocando o adversário para golpear. Ele pendula para um lado ou para o outro, ele projeta o tronco dele baixando para um lado ou para o outro e sai. Então ele é muito eficiente nas esquivas paradas, nas esquivas em movimento, na fuga dos golpes em movimento, porque nem sempre ele está esquivando, né, é difícil mesmo, é quando ele muito acertado. Ele tende a se livrar muito bem de golpes lateralizados, ou seja, cruzados e ganchos, porque ele pendula relativamente bem, mas ele não se dá bem contra golpes retos. Quando ele vai golpear, ele tende a ficar assim. E quando ele vai esquivar ou se movimentar, ele também tende a ficar relativamente assim. Vamos dizer, ele fica pendendo o corpo para a lateral, girando como se fosse um cone. Ele circula como se fosse um cone. A cabeça dele vai fica no eixo, mas ele vai girando. Por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô falando toda essa groselha? Porque a mão entra nesse momento. Como a cabeça dele tende a ficar parada no centro, como se fosse uma... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Peguei aqui uma caneta para exemplificar.
em vez dele sair assim, né? Ou ele tende a cabeça dele tá aqui, ele tende a sempre estar assim, ó. No movimento como se fosse um cone. Principalmente o golpe reto, vem e pega primeiro aqui. Os adversários miram na cabeça dele. Ele sabe lidar também muito bem com canhotos. Na luta contra o Jones, que foi a penúltima luta dele, ele utilizou dos chutes, que é uma técnica bem legal para quando você tá lutando com um atleta que tem a base espelhada sua. É você, em vez de se expor, tentar fazer algo que você não está acostumado com as mãos, chutar. Então ele chutou muito bem nessa luta. E o ponto que eu deixei por último é: ele tem um queixo relativamente abalável. E o problema é, nas lutas em que ele perdeu, quando ele levava o golpe, ele tentava fazer assim: beleza, você vai me dar um golpe, eu vou te dar um outro golpe. Eu vou tomar o dano que você tem pra mim e vou te dar um dano maior. E nisso é onde ele perdeu todas as lutas mais recentes dele, tirando essa última pro Rob Font, que foi na decisão. Já o Daiko, né, o Deiveson Figueiredo, tem uma guarda razoável, então ele defende bem golpes que vêm na lateral. Ele consegue medir bem a distância, então quando o adversário joga um golpe em linha reta, se ele tiver na média, ele provavelmente não vai tomar esse golpe. Mesmo que o adversário venha, né, numa investida, ele consegue dar passadas para trás e lateralizar, ou dar a passada para trás e voltar já desviando. Gosta de jogar diretos e cruzados nesse momento. O problema do Daiko em relação ao striking é: ele tende a ficar com essa mão da frente baixa, quando ele tá confiante, projetar o pescoço e a cabeça para frente de uma maneira a tentar achar o ângulo para golpear. Porém, o problema é que ele não esquiva muito bem de cabeça, principalmente como o Garbrandt faz quando tá parado. Então, às vezes ele vai projetando o pescoço e a cabeça para frente, e nessa acaba recebendo golpes, principalmente por cima dos braços, e isso é um problema, porque a guarda dele, na média distância, principalmente, ele tem uma visão de jogo muito boa. Quando ele não tá buscando atacar, ou seja, ele tá só na frente do adversário, medindo a distância, ele tende a ter uma defesa relativamente boa, ele consegue defender. A questão é, ele gosta de atacar baixando a mão e jogando golpe de tudo quanto é ângulo. Se ele baixou a mão aqui e o adversário veio, por vezes o adversário tá olhando aqui, ele joga uma mão por baixo, ele joga uppers por baixo. Ele não tem muita esquiva de cabeça e ele também não tende a ficar ciscando tanto quanto o Cody Garbrandt. Normalmente ele dá duas puladas para trás quando recebe um golpe, para e já volta para frente. Provavelmente ele vai ser o atleta agressor e que vai dominar o centro do cage nessa luta. O queixo dele é bom. Uma coisa que é bem legal da gente analisar sobre a trocação dos dois é que eles, vamos dizer assim, é como se eles tivessem pontos de habilidade que eles têm que distribuir ao longo da luta. Então, por exemplo, assim, eu tenho 3 pontos de habilidade aqui, eu vou utilizar para focar na minha esquiva. Mas enquanto eu estiver fazendo essa esquiva, o meu ataque vai ficar muito fraco. O Deiveson, ele tem uma guarda boa. Porém, para atacar, ele gosta de botar muita força. Muita força. Ele pega o golpe lá em Caçapava para entregar em Taubaté. Só que, porém, quando ele vai golpear, ele tende a baixar e ficar movimentando a cabeça. Já o Garbrandt é a mesma coisa. Quando ele baixa a guarda, parado, ele tem uma grande variedade de esquivas. Porém, quando ele se movimenta muito rápido, ele se movimenta muito bem, porém ele não consegue esquivar e não consegue golpear com relativa qualidade. Ele não costuma golpear, por exemplo, andando para trás de encontro. Então você percebe que os atletas, apesar de eles terem suas excelências, você consegue ver as barrinhas ali de equilíbrio, de pontuação nas habilidades, como se fosse um videogame, diminuindo quase que em tempo real. Já o grappling, eu não vou me alongar muito aqui, porque eu acho que essa luta, mesmo que vá pro chão, ela tende a não ser nada absurdo. Ambos têm boas defesas de queda, boas entradas de queda. O Cody Garbrandt tem um double leg, um single leg relativamente mais rápido, porém o Deiveson investe mais tempo e insiste mais nas quedas. O Daiko tem um jiu-jitsu excelente, não é um excelente no nível faixa preta do Durinho, Demian Maia, mas é um jiu-jitsu excelente pro MMA. Ele tem uma ótima guilhotina, ótimas defesas de queda, raspa muito bem, foge muito bem o quadril. Ambos são muito ariscos no chão, porém eu acho que essa luta dificilmente vai desenrolar de uma maneira assim, um domínio no solo. Pode ser que o Deiveson tente aplicar quedas, porque eu percebi que ele é mais forte no clinch,
e ele é mais forte no controle de solo e também na entrada de queda, mas ele é um pouquinho mais lento, porém ele insiste mais. Então se houver uma luta de chão a favor de um dos atletas, acredito que seja a partir do Davidson, mas acho difícil. Acho que essa luta vai ser toda na trocação. O gás deles, a gente não teve o suficiente do Cody Garbrandt com atletas que exigiriam dele muito gás. Por quê? Nenhum atleta ficou ali, por exemplo, tentando quedar ele alucinadamente o tempo todo. E nas lutas que ele fez, que ele se saiu bem, que foram mais prolongadas, elas estavam majoritariamente em pé. Em pé, ele tem um bom gás. Ele chega no terceiro round com uma certa avaria na velocidade, mas ainda assim continua muito rápido. Já o Daiko, ele... Foi o que eu falei, aquele esquema das barrinhas baixando e subindo o tempo todo. Você percebe que o ataque dele é muito escolhido em detrimento do gás. Então, por vezes, ele tá ali lutando em cima, embaixo, com o chão, com trocação e tudo mais, e tá vamos dizer, num nível estável. Quando ele, por exemplo, bota a mão na cara do adversário, o adversário sente, ele começa a botar muito golpe. Foi o que eu falei. Ele tá aqui com a guarda, ele baixa a mão e bota toda a força, né? Então, nesses momentos, ele tende a ficar com um gás mais avariado. Por vezes, na luta, ele faz, vamos dizer, um round forte e rápido, um round muito bom e um round ruim. Aí ele faz um round bom de novo, e aí depois ali, né, vamos dizer assim, ele vai dosando o gás e às vezes ele sacrifica rounds para recuperar o gás, é isso que eu quero dizer. Para 3 rounds, essa luta, acho que não vamos ver problemas de gás. Foi mal, rapaziada. Já o QI dos dois. O QI dos dois, pra mim, é um empate. Ambos têm esse lance que eu falei das barrinhas de status ali, vamos dizer, né? Garbrandt tem um QI relativamente bom. Porém, por vezes, ele precisa, vamos dizer, se botar em situações de risco para sair de certas encurraladas. Então, às vezes ele vai pra grade, chama o adversário para golpear de guarda baixa, para aquele esquive, pendule para um dos lados, porque nesse momento ele consegue escolher o local onde ele vai baixar o tronco para fugir. Percebi que um grande número de vezes ele tende a pendular pro lado onde ele já estiver virado, ou seja, pro lado onde o umbigo dele estiver virado. Isso que eu quis dizer. Porém, eu não vi nenhum atleta tentar uma joelhada. Essa esquiva do boxe é uma esquiva que eu gostava muito de fazer quando eu treinava. Porém, eu tomava muito xingo do professor na época por causa disso, por conta de facilitar golpes de encontro vindo da perna, joelhada, chute alto e tudo mais. Isso pra mim é uma parte do QI que eu entendo que ele parece fazer de propósito, mas é muito arriscado. Já o Daiko, ele faz exatamente a mesma coisa, ele vai golpear, ele baixa a guarda. E nesse momento é quando ele é acertado. Porém, eu sinto que nesse caso ele sacrifica a guarda em detrimento da força, como eu disse. Nesse caso, eu acredito que é uma certa confiança no próprio queixo também. Tirando isso que eu falei, eles têm uma boa visão de luta, eles têm um bom gás, eles têm boa movimentação. Então vamos lá, para onde vai o meu palpite? Eu não tenho torcida nessa luta, eu não sou Pacheco, porém eu não consigo acreditar, assim, considerando as possibilidades, claro, que o Cody Garbrandt seja favorito. Para mim o Daiko é favorito porque ele mostrou mais punch nas últimas lutas, ele mostrou mais queixo e ele mostrou mais ferramentas no seu jogo. Cody Garbrandt, ele é um atleta muito bom, porém, quando ele encontra atletas que não tem medo da esquiva dele e que propõem muito a luta e que pressionam muito a luta e tem queixo para aguentar ele tende a se frustrar. Se a gente vê esse Cody Garbrandt das últimas lutas, que é um pouco mais estratégico, dificilmente ele vai trazer a luta pro infight, ou seja, vai transformar aquilo numa brigaria, numa lutação sem limite. Não vai. Caso essa seja, vamos dizer, a escolha ruim do Garbrandt, chamar a luta pra si ali, uma briga de bar, o Daiko vai aceitar e provavelmente vai vencer porque ele tem mais queixo, e caso ele não puxe a luta pra si, ele vai ter que bater, sair e confiar que a mão dele vai entrar. Porém, o tipo de golpe dele é o tipo de golpe que quando o Davidson tá com guarda, ele consegue defender, que são os golpes lateralizados.
Chão por chão também eles se anulam. Mão por mão, eu acredito que o tipo de golpe do Daico vai chegar primeiro no queixo do Garbrandt. Então mesmo que ele não nocauteie, pode ser que ele vença na decisão, porque ele gosta de lançar golpes retos, ele tem um bom bate-sai, ele tem golpes em ângulos que podem vir com esse pêndulo do Garbrandt, pode levar a cabeça dele diretamente à mão, ou pé, ou o joelho do Daico. Além disso, essa fuga para trás do Garbrandt, sem golpear, sem ter uma habilidade ali de golpear andando para trás. Quando ele anda para trás, ele recebe muito golpe reto, ele recebe golpe cruzado e às vezes ele perde o tempo, a distância da grade, bate na grade e se torna um alvo fácil. Eu acredito que possa vir aí um nocaute a favor do nosso querido Deus da Guerra, o Daico. Não tenho torcida, não simpatizo muito com a novela Daico Moreno, acho que saturou, mas assim, gosto de assistir ele lutar, acredito que é sempre um entretenimento, ele não entrega luta chata, nenhum dos dois. O meu palpite é esse, Daico via nocaute, acredito que segundo round, mais tardar segundo round, ali metade do segundo round no máximo. E é isso, rapaziada. Vem aqui embaixo, clincha nesse like, não larga nunca mais, por favor, para me ajudar. Vamos subir esse canal aqui, me ajude a içar velas pra gente navegar os mares do MMA e também para eu pagar a ração da minha cadelinha que é cega. É uma pirata também que tá aí comigo. É isso, rapaziada. Se você gostou, já sabe, manda no seu grupo de apostas, manda aí no seu grupo de resenha, de palpitão, de bolão. Manda pro seu tio que não é muito fã de luta, manda pro seu tio que tá afim de ver luta de boxe. Tenta trazer a galera pra esse mar, pra nossa tripulação, porque tá na hora da gente fazer a bolha estourar. Quem vai subir o esporte aqui no Brasil somos nós. Então vamos deixar o like. Abraça aí ao trabalho dos seus influenciadores favoritos, apoie os atletas. Se o cara perder, não chega lá e fica esculachando ele. Se você não gosta da opinião política, da opinião pessoal, da opinião religiosa, do cabelo, do implante, da tatuagem do cara, beleza, mas apoie o esporte, favoreça o esporte, fomente o esporte. Eu ainda sonho com um dia em que vai ter uma concentração de MMA com pagodinho, com resenha, um terceiro tempo, que seria um sexto round, mas eu não vou fazer propaganda, né, da concorrência. O que eu quero dizer é, esse futebol moleque, futebol alegre, a gente precisa trazer pro MMA, entendeu? É o meu sonho, é o que eu mais gostaria de ver. Então eu conto com você na minha tripulação pra gente desbravar esse mar aí e trazer os tesouros. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Demorou? Um beijo e foi.